A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, Igreja de Jesus, querido e amado filho e filha de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para fazermos o nosso momento da nossa live, nosso momento de culto online. E o episódio que nós memorizamos hoje, que nós lembramos, na verdade, essa é a palavra correta, o episódio da história que está na Bíblia, um dos episódios mais importantes para a vida do homem que crê no nome de Deus, no nome de Jesus, no nome do Deus Todo-Poderoso. Aquele que crê sabe dessa história, e é uma das histórias mais excepcionais, mais extraordinárias, mais maravilhosa que nós temos na Bíblia Sagrada, que nós hoje lembramos dessa história, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus, como as pessoas conhecem hoje por paixão de Cristo. Muitas pessoas sabem dessa história, mas não vivem como se acreditasse de fato que Deus é Deus de fazer coisas que aos olhos dos homens estudiosos, intelectuais, capacitados em todas as ciências, eles não acreditam. Eles não acreditam. Muitas pessoas não acreditam e não conseguem resolver. Às vezes as pessoas têm ali uma noção de que talvez consiga fazer alguma coisa para resolver, mas não conseguem. Só que Deus consegue, Deus resolve todas as coisas. Para Deus não tem nada impossível. E esta história que nós hoje lembramos, o sacrifício de Jesus na cruz, a morte sacrificial, expiatória de Jesus na cruz, ficou registrada para deixar também como uma das provas de que para Deus não há nada impossível. O diabo pensava que havia derrotado Jesus. O diabo pensava que não iria conseguir o maior plano que ele tinha para nossa vida, para minha e para a sua vida. É verdade. O diabo tinha um plano para tentar nos impedir de estar recebendo o direito da vida eterna. Mas Deus tinha um plano muito maior. Deus tinha um plano infalível. E realmente esse plano deu certo. Hoje, como eu falei no início da nossa live, hoje nós temos esperança. O mundo tem esperança por causa do sacrifício de Jesus Cristo lá no Calvário. E vamos falar um pouquinho deste episódio, deste acontecimento maravilhoso para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa nação, para todo mundo. Infelizmente nem todos creem, nem todos acreditam, nem todos aderem a esta palavra, nem todos tomam posse dos benefícios que este sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário trouxe para todo o ser humano, para mim, para você, para sua família, para seus amigos, tá? Até mesmo para o ateu, as pessoas que não creem em Deus, mas Deus também fez esse sacrifício por eles. Um dia, muitos deles vão passar a acreditar, tá bom? Então vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus, aqui em João capítulo 19, versículo 30, tem uma palavra que Jesus Cristo falou antes de entregar o seu Espírito. Eu costumo dizer, irmãos, que Jesus ele não morreu. A gente fala, morte de Jesus na cruz, Jesus morreu na cruz. Na verdade ele não morreu. Pelo que a palavra de Deus diz, ele só entregou o Espírito. Para o ser humano é uma morte, é a morte física, é quando o Espírito deixa o corpo do homem.
como está escrito em Eclesiastes capítulo 12, que o espírito volta para Deus, como era, e o pó, que é o corpo, volta a ser como era também, que era pó, volta ao pó como era. Mas a gente lê aqui o versículo 30 do Evangelho segundo relatos de João, né? Segundo o Dr. Lucas, que escreveu o Evangelho de João. Aqui diz o seguinte: e quando Jesus tomou o vinagre, disse essa palavra aqui: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu gosto muito dessa palavra, porque essa palavra traz para nós o que eu falo aqui para você, e vou repetir, já falei e vou repetir, que eu falo sempre na igreja quando eu prego a respeito deste assunto, do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus não morreu. A prova de que ele não morreu é que hoje nós sabemos, a Bíblia fala sobre isso, que ele está à direita de Deus, à direita do nosso Criador no céu. Jesus hoje está à direita do nosso Deus, lá aonde um dia eu e você vamos morar. Se você acreditar, se você entregar a vida para Jesus, se você passar a crer verdadeiramente nas promessas de Cristo, nas promessas de Deus, nas promessas que estão na Bíblia, e entregar a vida totalmente para o Senhor Jesus, você vai morar lá no céu. Jesus falou que ele iria para o céu para preparar lugar para nós. Mas antes de tudo isso, você precisa, antes de você assumir o lugar que Jesus está preparando para a sua vida, porque ele está preparando lugar para nós lá no céu. Creia nessa verdade. Muitos não creem, mas você crê. Eu creio. E quem não crê, problema de quem não crê. Nós estamos aqui para ensinar, para falar, para pregar, para sinalizar a verdade sobre a nossa morada no céu. Jesus, quando estava lá na cruz, ele estava naquele momento, final, prestes a realmente deixar o corpo. O seu espírito estava prestes a deixar o seu corpo. Mas antes de deixar o corpo, ele falou esta palavra: está consumado. Ou seja, estava completa toda a obra que ele foi designado a realizar. Jesus veio aqui, meu irmão, minha irmã, meu amado ouvinte, Jesus veio aqui nesta terra para servir por ordem de Deus, de expiação para a tua vida, servir de canal para que nós possamos morar um dia no céu. Foi por isso que Jesus Cristo foi até a cruz. Foi por isso que Jesus Cristo se sujeitou a sofrer todo o sofrimento que a cruz proporcionou a ele como homem, porque ele estava como homem. Jesus não estava simplesmente como Deus. Jesus se fez carne, diz a palavra, ele se fez carne e habitou entre os homens. Ele estava aqui na qualidade de ser humano e sofreu como um ser humano. Mas diz a palavra que ele não reclamou. Teve um momento lá no Getsêmani que Jesus deu um fio de esperança para Satanás. Prefiro pensar assim: Jesus estava ali brincando com Satanás, para que Satanás pensasse que Jesus estava desistindo. Talvez o inimigo da nossa alma pensou que Jesus iria desistir naquele momento. Só que não, Jesus não desistiu. Mas naquela hora, como ser humano, ele estava realmente passando por uma grande aflição. Ele sabia o que lhe aguardava. Ele sabia o que lhe esperava. O sofrimento pelo qual ele estava prestes a passar, ele sabia exatamente que era grande. Por isso, na oração dele, da agonia,
diz a palavra que ele disse para Deus: Senhor, meu Deus, meu Pai, passa de mim esse cálice. No entanto, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Naquele momento, o inimigo pode ter pensado que Jesus estava desistindo de sacrificar a vida para salvar a mim e a você, a mim e a sua casa, a mim e a sua família. Talvez o inimigo pensou isso. Talvez o inimigo imaginou que Jesus estava prestes a chutar o pau da barraca, a chutar a lata. Talvez o inimigo pensou que Jesus iria desistir de tudo, ia dizer: não, não quero mais. Chega, é muito para mim, é sofrimento demais. Mas Jesus não desistiu. Jesus estava decidido a cumprir o seu trabalho. Jesus estava decidido a cumprir a sua missão. E a missão de Jesus era nos resgatar das mãos do diabo. Por causa do nosso pecado, por causa do pecado que o homem comete, nós todos estávamos perdidos, sem esperança de salvação, se Jesus não tivesse levado o seu trabalho, a sua missão até o fim, até o momento final, quando ele expirou, entregando o seu espírito a Deus. Só que naquele dia, irmãos, naquele dia quando Jesus falou essas palavras, está consumado, Jesus estava dizendo o seguinte: em parte está consumado, porque ainda tinha muita coisa para fazer. Como você sabe, Jesus, depois que ele entregou o Espírito na cruz, depois que ele disse aquela frase, está consumado, estas duas palavras, está feito, está completo, meu Deus, está completo, meu Pai, o trabalho que o Senhor me encarregou de realizar. Jesus trabalhou da forma como Deus queria, e ele disse: está consumado. Mas naquele momento em diante, quando ele entregou o Espírito, diz a palavra que houve terremoto, e ali o Espírito do Senhor Jesus estava indo às profundezas do inferno fazer um outro trabalho. Depois que ele fez esse trabalho durante 3 dias, Jesus esteve nas profundezas, fazendo o que ele tinha que fazer. Ele ressuscitou. Depois desses 3 dias, num domingo, ele ressuscitou e esteve novamente caminhando entre aqueles que estavam vivos, entre os discípulos, entre as pessoas que estavam servindo a ele, que estavam seguindo a ele. Algumas pessoas talvez estavam desmotivadas, estavam tristes, desesperançosas. Talvez alguns desistiram de acreditar naquilo que ele tinha falado. Mas Jesus estava ali para lembrar todas as pessoas de tudo que ele tinha falado que ia acontecer, e ainda tinha mais coisa para ele fazer. Então, depois que ele ressuscitou, ele esteve ainda dando instruções, dando orientações para todos os seus filhos, para todas as suas filhas, para todos os seus servos, para mim e para você. E algumas das instruções importantes que ele nos deu foi que nós permanecêssemos firmes até que do alto fôssemos revestidos do poder. Atos capítulo 1, está escrito que Jesus havia dito para eles que ia ser derramado o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado. Em Atos 2, Pedro se levanta para poder esclarecer dúvidas que surgiram por conta de todo o poder sobrenatural que foi derramado sobre a vida daqueles crentes, sobre a vida daqueles servos que estavam ali, sob orientação de Jesus, sobre os ensinamentos que Jesus Cristo tinha dado para eles, de ficar ali esperando que do alto fossem revestidos. E Jesus tinha dito que eles iriam ser revestidos e depois eles iriam ser testemunhas de Jesus, testemunhas de todas as coisas que aconteceram com Jesus. E foi exatamente isso que Jesus Cristo deu de ordem para você e para mim, que nós hoje possamos ser testemunhas de Jesus, dizer para o mundo
que Jesus não morreu, que Jesus está vivo. Hoje nós lembramos deste dia incrível da história bíblica que aconteceu por causa de mim e por causa de você. Nós somos testemunhas de Jesus hoje. Cabe a mim e a você que crê no nome de Jesus, levar essa palavra de esperança para as pessoas. Nem tudo está perdido, embora muitos não creiam, embora muitos estejam pensando que está tudo perdido, mas não está nada perdido, porque Jesus venceu. Jesus é o grande Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é Senhor sobre a morte. E se Ele não quiser, nenhum de nós vamos morrer tão cedo. Jesus venceu toda a morte. Jesus venceu o inimigo. Jesus venceu por você e por mim. E cabe a mim e a você agora continuar a pregar o Evangelho, levar a palavra a toda criatura, pregar a palavra de Deus, ensinar todas as nações, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando as pessoas a guardar tudo aquilo que Jesus tem falado a nós. Então, meu irmão, quando falou Jesus, está consumado, Ele estava dizendo que o sacrifício pelo pecado estava completo. Ele estava dizendo que os seus sofrimentos indizíveis haviam terminado. Foi um sofrimento grande. Jesus, quando chegou naquele momento, Ele já tinha sofrido muito. Como homem, Ele tinha todas as características humanas. Ele tinha capacidade de sentir dor, ele tinha sensibilidade. Ele sentiu dores que nenhum filme, por mais perto da realidade que eles tentem chegar, não vão conseguir retratar todo o sofrimento que Jesus Cristo passou na cruz do Calvário por nós, por todos nós. Então creia nisso. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, não importa o que as pessoas digam, não importa o que tentem fazer para mudar esta ideia da sua cabeça, você não deve mudar o seu pensamento em relação a esta palavra. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é a verdade. E ela está dizendo que Jesus completou tudo que tinha que ser feito para que você pudesse viver uma vida com esperança de que um dia nós estaremos no céu, você estará no céu, eu estarei no céu, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso. Quando Jesus falou, está consumado, Ele estava dizendo, o príncipe deste mundo foi derrotado. O príncipe deste mundo foi derrotado. O diabo foi derrotado. Ele estava dizendo, as obras do Pai estavam completas, estavam consumadas. Ele estava dizendo, o juízo de Deus havia passado. Ele estava dizendo, as profecias estavam cumpridas. Sua obra de salvação estava consumada. O caminho para o céu está aberto. Foi o que Jesus quis dizer quando Ele falou, está consumado. O caminho para o céu, pelo qual você, pelo qual eu, nós precisamos andar até chegar no alvo que é a morada eterna. Esse caminho está aberto. Você só precisa fazer uma coisa para estar nesse caminho: aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como seu único Senhor e Salvador, como seu único e suficiente Salvador. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E eu quero agradecer de todo o meu coração. Muito obrigado por nos acompanhar. Que Deus abençoe a sua vida em o nome de Jesus. Fique com Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, não só hoje, mas sempre. Amém. Céu te